Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live da conta do Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez para falar sobre um tema tão bonito, tão importante, profundo para nós. Sejam bem-vindos, amigas, amigos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Mas antes da gente começar a palestra de hoje, essa live de hoje, eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Joana de Ângeles, que a gente vai falar sobre autoconhecimento. É sempre muito importante a gente ver o que a mentora fala sobre o assunto. Eu vou ler uma mensagem dela do livro Momentos de Saúde, psicografado por Divaldo Franco. E Joana de Ângeles fala assim na mensagem: age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não caíres em conflito, perdendo a serenidade. Estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias, e nunca recuarás. No entanto, se errares, se te comprometeres, se te arrependeres, antes que te perturbe a culpa, recompõe-te, refaze o equívoco e reconquista a serenidade. Sem ela, experimentarás sofrimento que poderias evitar e te impedem o avanço. Serenidade é vida. Então, Joana de Ângeles, nessa mensagem belíssima, vem tocar o nosso coração profundamente. Depois da gente ter lido essa mensagem, eu gostaria de convidar todos que estão aqui para, nesse momento, se concentrar. Quem quiser fechar os olhos, só para uma melhor concentração, só para que possamos nos conectar profundamente, não como um ritual. Para que nesse momento possamos nos afastar de qualquer distração interior ou exterior e somente nos conectar para receber todas essas bênçãos de luz que caem sobre nós nesse instante. Mestre Jesus, benfeitores amigos, agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouquinho mais sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita santa e libertadora. Pedimos auxílio nessa noite de hoje. Nos auxiliem para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração a todos os ensinamentos que receberemos, que possamos meditar, refletir em cima de cada uma dessas palavras divinas, colocar no nosso íntimo, em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam conosco nesse instante, nos amparando, nos auxiliando, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. E nesse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Depois de termos feito a leitura da mensagem, boa noite todo mundo, boa noite Sueli, muito obrigada pelo convite mais uma vez, minha amiga, para falar sobre esse tema tão importante para nós, o autoconhecimento. E esse tema está na codificação, no item Conhecimento de Si Mesmo, no Livro dos Espíritos. Kardec teve o cuidado de fazer essa pergunta para a espiritualidade, porque a espiritualidade veio falar para ele que nós estamos aqui na Terra para nos desenvolver, para despertarmos e chegarmos à perfeição. Ele diz, ok, então a gente precisa fazer esse movimento, mas como que a gente faz isso? Por isso que na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele questiona a espiritualidade. Ele diz assim, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem para se melhorar e resistir à atração do mal? E aí a espiritualidade responde com aquela resposta que nós conhecemos muito bem. Um sábio vulgo disse, conhece-te a ti mesmo. Ele estava falando de Sócrates. Só que Kardec sempre questionava para ter uma resposta mais profunda e uma maneira mais prática realmente de fazer, de colocar em prática, obviamente, aquilo que a espiritualidade falou. Então a resposta foi, conhece-te a ti mesmo. E ele na sequência diz assim, tudo bem, a gente já ouviu falar sobre isso, mas como que nós fazemos isso? Como que nós fazemos esse movimento de autoconhecimento?
E essa é uma pergunta muito interessante de Kardec, porque sempre foi um questionamento que eu tive, muitos de nós temos. Como que eu faço esse movimento de me conhecer? E aí eu sempre gosto de trazer essa fala, porque muitas vezes eu vi alguns palestrantes, lia em alguns livros essa ideia, eu preciso mergulhar dentro de mim. E eu tentava compreender isso, como que eu vou mergulhar dentro de mim para que eu me conheça? O que significa isso? Como que eu posso fazer esse movimento? É muito importante que a gente saiba para que a gente consiga aplicar essas ferramentas na nossa vida. Para que não fique só algo na teoria, não fique somente teórico. Então eu preciso saber que eu preciso me conhecer para que eu possa progredir. E Santo Agostinho, ele na resposta a Kardec, ele fala que é a melhor forma da gente progredir espiritualmente é pelo autoconhecimento, é se conhecendo. Então Kardec faz essa pergunta e Santo Agostinho responde para ele. O que muitos de nós sabemos, mas nós vamos trazer aqui esmiuçada a resposta de Santo Agostinho e mais informações da espiritualidade para a gente compreender. Que resposta que ele dá para Allan Kardec? Ele diz que toda noite, quando ele ia dormir, ele fazia uma revisão, ele passava a vista no dia dele, em tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha deixado de fazer. E ele fala uma coisa muito interessante, ele se questionava, ele se perguntava, ele se interrogava, mostrando para nós que os questionamentos, as interrogações, as perguntas são muito importantes para nós. Perguntar é muito importante, a gente precisa se perguntar constantemente em relação a nós e a nossa vida, para que a gente receba a resposta da melhor forma. Muitas vezes ela não vai vir em linha reta, às vezes ela vai vir em pedaços como num quebra-cabeças para a gente montar, mas a resposta vem de várias maneiras. Mas ele disse, eu me perguntava, mostrando para a gente o caminho das pedras. Então toda vez quando ele ia dormir, ele se questionava, ele se interrogava, para saber se ele tinha feito ou deixado de fazer algo a Deus, ao próximo e a ele mesmo. Olha que interessante. São 3 coisas, porque Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso interrogar a mim se eu não fiz algo a Deus, ao próximo e a mim mesma. Eu não posso me excluir, eu não posso excluir Deus, não posso, poder eu posso, eu não devo. Então se é amar a Deus ao próximo e a mim, eu tenho que me questionar se eu fiz ou deixei de fazer algo a Deus, ao próximo e a mim. Porque aí eu vou ter uma resposta mais robusta e mais profunda. E aí ele diz mais, o que eu fiz ou deixei de fazer e qual era o meu objetivo. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes a gente só vê a ação. O que foi que eu fiz ou deixei de fazer? Mas muito mais do que a ação, eu preciso ver qual era a minha intenção. Porque vamos pensar, eu posso ter feito um trabalho voluntário no meu dia, posso ter passado o dia todo, manhã, tarde e noite, num trabalho, num projeto social, independente de ser vinculado a alguma religião ou não. Chego em casa, vou passar a vista no meu dia, passei o dia todo servindo, passei o dia todo trabalhando, passei o dia todo trabalhando voluntariamente e servindo. Então tô ok, tá tudo bem. Mas o que ele diz? O que eu fiz, deixei de fazer e com que objetivo, ou seja, qual era a minha intenção? Então não é só eu observar o que fiz, deixei de fazer, mas saber qual a minha intenção no momento que eu fiz, que é muito mais profundo. Porque muitas vezes eu posso fazer uma boa ação tendo uma intenção que não tem uma boa intenção. Certo? Então, faço uma boa ação e a minha intenção não é igual à ação que eu fiz. A minha intenção talvez não fosse tão boa quanto a ação que eu pratiquei no plano material. Todo mundo viu a minha ação, mas ninguém sabe o que eu estava pensando, sentindo. Ninguém sabe. Ninguém viu os meus pensamentos, ninguém viu os meus sentimentos, ninguém sabe qual razão e motivo que faz com que eu realize aquela atividade. Por isso que é muito mais profundo. É ver o que eu fiz, o que eu penso e o que eu sinto, porque é a intenção. Então não é só a ação, mas o que está por trás dela. Por isso que Paulo de Tarso, naquela mensagem belíssima para a gente nas cartas dele, o que ele fala?
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e aí ele vai falando, e ainda que eu queimasse o meu corpo, me doasse, sem amor, não adianta. Ou seja, não é só o que eu fiz e deixei de fazer em ação, mas qual era a minha intenção, e intenção é pensamento e sentimento. Nós precisamos saber. Por isso que conhece-te a ti mesmo o quê? O que eu penso, sinto, falo e faço. Porque essas 4 coisas vão fechar, é como se fosse um combo. Não adianta eu observar somente a minha ação, mas eu preciso ir muito mais profundo. Eu preciso ir muito mais dentro. E aí dentro, como a gente fala, dentro onde, Ju? Na minha mente. Porque quando a espiritualidade vem pedir para a gente se observar, olhar profundamente dentro, fazer esse mergulho, e muitas vezes a gente fica confuso, mergulho dentro de onde? Se eu sou uma pessoa só, é mental. Eu observar a minha mente, observar o que eu penso, observar o que eu sinto, observar as minhas intenções, as minhas ideias, observar o que eu estou nutrindo mentalmente em mim. Porque aí eu vou ter consciência total de mim. E aqui não vai ser de uma hora para outra, como a espiritualidade vem mostrar, mas é um começo. Porque muitas vezes a gente se ilude, fugindo da gente, fugindo desse momento, fugindo desse autoencontro e só olhando a ação, que muitas vezes parece ser boa, mas mais uma vez, não é só ver o que eu fiz ou deixei de fazer, mas é como eu fiz. Qual foi o móvel que me moveu, o que me estimulou para agir daquela forma? Que pensamentos e sentimentos eu tive durante o processo? Porque aí eu vou me desnudar completamente. Não vai ser só pela metade. Para que eu consiga entender profundamente a mim mesma e me perceber. E esse movimento, ele precisa ser extremamente amoroso. Porque o que ele diz mais na resposta, Santo Agostinho? Ele diz que quando a gente se observar o que a gente fez ou deixou de fazer e a nossa intenção no momento de fazer, a gente pode identificar algo bem feito, algo de bom que a gente fez e aqui está ok, mas a gente também pode identificar um mal a ser curado. Isso aqui parece uma coisa simples, mas não é. Porque quando ele diz que eu identifico que eu fiz algo e aquilo foi ok, foi algo bom, eu mantenho aquilo, eu continuo agindo daquela forma, eu continuo potencializando aquela ação, mas ele diz mais, se eu identifico um mal, ele é um mal a ser curado. E esse talvez seja um dos grandes problemas para a gente fazer esse movimento. Autoconhecimento não é algo tão agradável, porque a gente vai se encontrar com a gente mesmo. E muitas vezes a gente foge desse movimento porque a gente tem medo do que a gente vai ver. Principalmente porque a gente acha que é o que a gente faz ou o que a gente fez. Que esse mal me define. Por isso que eu tenho certa dificuldade, porque esse mal define quem eu sou. A ação má, o pensamento mal, o sentimento mal define a Juliana. O espírito imortal que eu sou mais profundamente. Por isso que muitas vezes eu jogo para debaixo do tapete, que é o inconsciente na mente, inconsciente, e não quero ver. Mas quando o Santo Agostinho vem e fala na questão do Livro dos Espíritos, na resposta que ele dá para Kardec, quando ele vem e diz, se eu identifico um mal é para ser curado, ou seja, não para ser condenado. Não para ser punido, mas para ser curado. O Pai, ele quer nos educar e não nos punir. Por isso que não tem punição. Esse era o Deus que Moisés apresentou para nós. O verdadeiro Deus é Deus, amor incondicional, misericórdia profunda. Esse Deus, ele educa, ele ama e cura. Por isso que eu não preciso temer olhar para mim mesma.
Eu não preciso ter medo, porque qualquer coisa que eu encontrar, mesmo que seja algo extremamente considerado escabroso, não me define. Aquilo é algo momentâneo. Por isso que a gente precisa se entregar a esse movimento de autoconhecimento, de conhece-te a ti mesmo, porque esse mal é passageiro. Não define quem nós somos. Porque senão, Jesus não teria dito o que ele falou. E o que ele falou? O Pai, que é a morte do pecado, e não do pecador. E por isso que Emmanuel vem em Religião dos Espíritos, eu gosto sempre de falar essa passagem que é belíssima, e ele diz: separa o criminoso do crime como separa o doente da doença. Ou seja, nós não somos as nossas imperfeições. Elas não nos definem. Ju, comecei a me observar. E aí a gente vê muita coisa. Quando a gente faz esse movimento para querer ver, vê. E vê muita coisa profunda e às vezes coisas muito negativas e cruéis. E sempre a gente precisa se recordar nesse instante que a gente estiver vendo: eu não sou isso. Eu estou assim. Isso é passageiro. Para que eu possa me observar sem sofrimento. Claro que num primeiro momento tem angústia. Pode ter uma angústia, e muitas vezes tem uma angústia muito grande quando a gente se observa e vê as imperfeições que a gente tem, que são inúmeras. Mas a gente sempre precisa recordar, é com amor. Quando Jesus traz o Evangelho de Joana de Ângeles, que é a verdade que liberta, ele só fala de amor. Quando Lázaro, na mensagem, a lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo, começa a mensagem dizendo: Espírito Lázaro, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. É porque o amor precisa estar nas nossas ações, inclusive nesse movimento de autoconhecimento. Se o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus e precisa estar na nossa vida, nas nossas ações, nós precisamos nos conhecer com amor. Por isso que Joana de Ângeles, na série psicológica, repetidas vezes, vem falar da importância de nós nos amarmos, termos misericórdia de nós enquanto seres imperfeitos que somos, ter misericórdia de nós e sabermos que não sabemos fazer tudo e que ainda não atingimos esse nível de perfeição que Jesus já atingiu. E isso não significa condescendência, não significa conivência com o meu equívoco, mas energia e força para que eu possa reparar. Na mensagem de Joana, eu vou tomar a liberdade aqui de ler mais uma vez, gente, a mensagem que eu li no início, se vocês me permitem. Joana diz assim: estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias, e nunca recuarás. No entanto, se errares, se te comprometeres, se te arrependeres, antes que te perturbe a culpa, recompõe-te, refaze o equívoco e reconquista a serenidade. Sem ela, experimentarás sofrimentos que poderias evitar e te impedem o avanço. Serenidade é vida. Olha o que a benfeitora está falando para a gente: educa-te, estuda-te autoconhecimento e ama-te. Ou seja, é com um olhar amoroso que eu vou me observar. Amoroso. E esse amor, ele precisa ser incondicional. Isso é um exercício que a gente precisa desenvolver. Porque o único amor que a gente conhece geralmente no nosso planeta é o amor condicional. É um amor de recompensa. Que eu sou digna de receber ou não. Você foi ótima, pega amor. Você merece receber amor porque você fez algo, porque você disse algo, porque você agiu da melhor forma. Por isso que você merece ser amada. Mas esse amor não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, incondicional, o próprio nome está dizendo,
Não tem condição. Eu não preciso fazer nada, nem ser nada para ser amado. É estranho, porque a gente não está acostumado. A gente às vezes se incomoda e diz assim, como assim? A pessoa não fez nada para merecer e ela é amada? É porque é o amor que me transforma. O amor que vai me transformar. É ele que é o combustível para que eu me transforme. E não pode ser uma recompensa que eu só recebo depois que eu faço o bem. Porque o bem que eu faço, ele vem só com o amor. De Deus, do Cristo, da espiritualidade, rodeando a cada um de nós o tempo todo. Das pessoas, dos amigos que a gente encontra, dos livros que a gente lê. Esse amor não tem como ser recompensa por algo de bom que eu fiz. Ele é combustível que me dá energia para me transformar. Jesus nos ama incondicionalmente. E veio ensinar esse amor que a gente não conhecia da forma que ele apresentou até ele chegar aqui. E é com esse amor e esse olhar que a gente precisa se conhecer. Porque se a gente começar o movimento de autoconhecimento com chicote na mão, vai ficar difícil. Complexo no mínimo o movimento. Porque como que eu vou me olhar? Como que eu vou me perceber me massacrando? Nossa, olha esse pensamento, que horror, que terrível. Caramba, olha o que eu fiz, que absurdo. Eu não deveria ter feito, eu já deveria estar fazendo coisas diferentes. Num movimento de martírio e masoquismo, como diz Joana de Ângeles. Não muda, porque não tem energia amorosa no movimento. Por isso que ela diz no livro Ser Consciente, o ser integral, o ser consciente, ele se observa sem se julgar, sem se condenar, sem se justificar e passar a mão na própria cabeça, sem conivência com o próprio erro, ele só se descobre. Ou seja, é um olhar neutro, digamos assim. Eu vou olhar para mim e só perceber, conhecer mesmo, identificar, me descobrir, para saber o que eu posso fazer para modificar aquela ação, aquele comportamento. Porque se eu me observo, me condenando, me julgando, me massacrando, eu fico sem energia. E aí a gente se lembra daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu adoro, que está na indulgência. Sede indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma e reergue. A indulgência é amor incondicional. Atrai, acalma e reergue. Ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Nós precisamos ser indulgentes conosco. E isso não é egoísmo. É uma necessidade, porque só o amor transforma. Quero me transformar, me iluminar, preciso me amar. Preciso me olhar com olhos de amor, como se estivesse olhando um amigo que eu amo tanto e que está errando profundamente. E olhar a minha imperfeição e ver, uau, olha o que eu fiz. Olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou sentindo. Num movimento de sinceridade profunda e honestidade consigo mesmo. Por isso que João Batista, quando ele veio para cá, abriu os caminhos para Jesus, ele sempre dizia a mesma coisa que parece estranho. Arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. Para que nós tivéssemos essa consciência de seres que erram, que são imperfeitos, mas que podem alcançar o reino. Não estão perdidos. Eu me arrependo e alcanço o reino. Não estou perdida para a eternidade como pecadora. Porque eu posso me observar, identificar com o autoconhecimento exatamente aquilo que eu preciso melhorar e transmutar, como diz Joana de Ângeles. Mas para isso, nós vamos precisar utilizar o amor incondicional nesse movimento profundo.
porque senão nós nos perdemos. Muitos de nós ainda carregamos culpas imensas dentro do nosso coração, na nossa mente de encarnações anteriores. Por isso que hoje em dia nós temos muito mais facilidade para aceitar a doutrina e os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas em encarnações anteriores nós erramos muito. E a informação que a gente recebia dentro das religiões são maravilhosas, nós que somos imperfeitos, temos imperfeições, era pecador, punição, castigo. Não tem direito de se redimir. Não adianta fazer de novo. Por isso que nós sentimos vergonha de nós mesmos. Por isso que nós temos raiva de nós mesmos. Por isso que nós temos nojo de nós mesmos. Muito nojo a gente tem. Asco. Porque a informação que a gente recebeu foi que errou, pecador, está perdido, castigo para você. Não tem mais solução. Esse não é Jesus. Jesus vem mostrar uma realidade completamente diferente. Errou, faz de novo. E sempre que tem a oportunidade de falar sobre o assunto, a gente precisa lembrar, eu gosto muito de repetir, a mulher adúltera. Esse é emblemático para nós. Emblemático. Porque ela traiu, ela adulterou, foi pega em flagrante, realmente, e foi levada até Jesus. E naquele momento eles perguntam, e aí? Porque ainda tinha olho por olho, dente por dente. O que a gente faz com ela? A lei diz que é para lapidar, apedrejar. E aí Jesus vem mostrar como que a gente deve se tratar. E tratar o outro. Porque como é ama o teu próximo como a ti mesmo, eu vou amar o outro na medida em que eu me amo. Ele trata aquela mulher com um amor e uma misericórdia profundos. E fala para ela se reerguer e fazer de novo. E é assim que nós temos que fazer conosco, nos valendo do amor em nós. Nós precisamos usar a lei de amor ao nosso favor. Nós precisamos usar esse amor ao nosso favor. Para que toda vez que nós fizermos algo de equivocado, sempre venha essa interpretação amorosa da situação. Porque nós temos uma interpretação do mundo e uma interpretação amorosa, que é a verdade que liberta. Geralmente nós temos os óculos do mundo para interpretar as situações. Tanto as nossas ações equivocadas quanto a do próximo. E aí nós colocamos os óculos do mundo e interpretamos aquela situação de acordo com o mundo. De acordo com o que nós aprendemos. E geralmente é olho por olho, dente por dente, não é, gente? Nós ainda estamos muito intolerantes. Nós não aceitamos o erro, nem nosso, nem do outro. Por isso que a gente não quer se conhecer. Porque a gente ainda quer ficar com a falsa ilusão de mínima perfeição. Não, se eu olhar eu vou ver que eu não sou perfeita. E se eu não sou perfeita, eu não sou uma boa pessoa. E se eu não sou boa pessoa, Deus não vai me amar porque eu não mereço amor. Mas essa é a ideia do mundo. Jesus veio apresentar a verdade há mais de 2000 anos. E a verdade não é essa. A verdade é: errei, identifico, me acolho, faço de novo e repito. Começa a repetir até acertar. Como qualquer coisa que a gente faz. Todo mundo que vai aprender a mexer num sistema, eu gosto de falar de sistema de empresa, porque tem muito problema às vezes no início, né? Você olha aquele sistema e não sabe nem para onde vai. Se é para aprender o sistema da empresa, eu preciso de tempo, de paciência, de perseverança, repetição. Imagina para aprender a amar. É a mesma lógica. É o mesmo exercício. Mas para isso, a gente precisa colocar esses óculos de amor de Jesus. Para Jesus, o erro não nos define. Primeira coisa.
Nós não somos o que nós fazemos. Nós não somos o que nós pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Não estamos perdidos no universo. Ao ponto de Joana de Ângeles falar uma coisa que é controversa na psiquiatria. A psiquiatria não vai aceitar. Mas Joana de Ângeles diz que até para os psicopatas tem jeito numa mesma encarnação. Para começar a despertar, certo? O jeito não é chegar à perfeição, mas é se perceber. Mas por que ela fala isso? Porque muitas vezes a ciência usa os óculos do mundo para interpretar as situações. E nós precisamos interpretar de forma amorosa. Nós somos espíritos imortais, essências divinas. E ponto. E nós somos amados por conta dessa existência. Não tem condição para nós sermos amados, somente existir. Existe, vai ser amado incondicionalmente por Deus, o tempo todo. Mas não adianta Deus me amar, não adianta Jesus me amar, não adianta a espiritualidade, o meu mentor, a equipe espiritual que acompanha, me amar e ser misericordiosa comigo se eu não sou comigo mesmo. Porque aí eles vão intuir, vão trazer informações e não vai ser compatível com o que tem em mim, na minha mente. E eu vou relutar, eu vou reclamar e não vou aceitar. Receber esse amor. Por isso que Jesus diz, ajuda-te e o céu te ajudará. A gente tem que se conectar, para a gente se conectar a gente tem que levar a nossa vibração para amor. Aí a gente se conecta e recebe o amor. Porque senão a gente fica numa vibração muito baixinha, sofrendo. A gente precisa querer se conectar com esse amor incondicional, começando por nós mesmos, com esse olhar amoroso, esse olhar não condescendente nem conivente, mas amoroso em relação a nós. E esse movimento de se perceber, esse movimento de se observar, ele precisa ser um movimento em que eu praticamente me separo de mim em alguns momentos. Parece estranho, porque eu sou uma pessoa só. Mas aí a benfeitora Emmanuel, André Luiz também fala sobre isso. A gente precisa entender que a gente tem um instrumento chamado mente. E a nossa mente é extremamente poderosa. Tudo que existe nesse planeta foi criado por nossa mente. Porque em algum momento eu precisei pensar, imaginar para colocar em prática. A ideia veio onde? Na minha mente. E eu fiz. Sendo ela boa ou ruim. Porque a gente pode ter ideias fantásticas para o mal, mas ideias fantásticas para o bem. É tão poderoso esse instrumento, mas se eu não tenho domínio sobre ele, ele me domina. Por isso que nós precisamos ter consciência de que nós temos mente e cérebro e nós precisamos utilizar a nossa mente e o nosso cérebro e não ser utilizado por eles. Porque a nossa mente ela está ali e ela recebe todas as informações que a gente tem no meio desde que a gente é criança. No útero materno. E a própria psicologia já prova isso. No momento da concepção, o espírito, no momento da concepção, tudo o que acontece ali entre ele e a mãe, ao redor, no ambiente, está entrando na mente inconsciente dele. Está tudo lá. Se a minha mãe não me quis, está lá. Se ela pensou em abortar, está lá. Se ela tentou abortar, eu sinto tudo. Se meu pai me rejeitou, se fui rejeitado pela minha família, se minha mãe está com a intenção de me dar para alguém, se não era o momento de ouvir e ela fica arrependida de ter engravidado, um monte de coisa. Fica tudo gravado. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Então todas essas informações em forma de pensamento, imagem, porque o pensamento vem imediatamente, vem uma imagem, não é? A gente pensa, imagina. Se eu tenho ciúmes, por exemplo, eu imagino que o meu marido está me traindo. É um pensamento que gera um sentimento, gera uma imagem. Eu imagino tudo. Eu imagino a cena toda. Não está existindo aquilo somente na minha mente, mas está lá. Então todas as informações, desde o momento da concepção até o dia de hoje, estão gravadas na nossa mente. Está tudo lá. Está tudo lá. E esses pensamentos, sentimentos, ideias, estão todos misturados num caldeirão, com as informações de todas as encarnações anteriores. Então,
essa mente, essa voz interior que a gente escuta, não tem uma voz interior que parece que está conversando com a gente e falando, vai, faz tal coisa ou não faz isso, que absurdo, como que fulano pode te tratar dessa forma? Vai lá e diz alguma coisa para ele, manda mensagem, pega o WhatsApp, escreve alguma coisa, manda um direct no Instagram e você na impulsividade vai lá e escreve. A gente precisa ter conhecimento disso, senão a gente é completamente dominado. Por isso que para que eu progrida, por isso que para que eu melhore, para que eu resista ao mal, à tentação, eu preciso me conhecer. Eu preciso me perceber, para que eu perceba essa voz interior mandando eu fazer coisas, porque são ideias, são pensamentos que vêm à revelia minha. Vem, eu aceito e faço, como uma marionete. Por isso que eu preciso me perceber. Por isso que Joana de Ângeles, no livro Plenitude, quando ela vem falar do sofrimento e das ferramentas e do que a gente precisa, dos exercícios, melhor dizendo, que a gente precisa fazer para diminuir esse sofrimento, ela fala a disciplina do pensamento. Educa a mente. Educar a mente. Disciplinando o pensamento. Porque o nosso pensamento está assim como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, como um barquinho à deriva, a nossa mente. Não tem ninguém ali comandando a vela, está sendo levado ao vento. Então todas as ideias de todas as pessoas e de tudo que a gente viu na TV, em filme, em qualquer lugar, em música inclusive, tudo, gente, tudo. Tudo que a gente leu, uma frase que a professora falou na escola, um amiguinho, não importa, tudo está gravado lá. E vai vir e vai dominar. E eu perco completamente a minha liberdade. Por isso que a gente precisa se conhecer. Porque eu preciso perceber essa voz que fala na minha mente. Dentro de mim, perdão. Tem um filme que eu não sei o nome dele. É o título. É sobre uma moça que ela tem anorexia. Eu acho que tem na Netflix. Com Keanu Reeves, aquele de Matrix. E uma atriz chamada Lily Collins. É uma moça, a Lily Collins, ela tem anorexia. E ela está numa clínica fazendo tratamento, porque senão ela vai desencarnar. Porque ela não come, ela tem distorção da própria imagem. E aí, o terapeuta dela, que é o Keanu Reeves, está aqui conversando com ela e ela está falando o quanto está sendo difícil para ela. Aí ele fala assim, para de escutar a voz que tem na sua cabeça. Não dá ouvidos para ela. É isso, é essa voz, a nossa mente com esses pensamentos, praticamente gritando aqui dentro, com esses pensamentos e imagens que geram sentimentos, que fazem com que a gente haja. Ela não comia porque essa voz interior ficava falando que ela estava gorda. Os pensamentos dizendo, não, você está muito gorda. E ela, magérrima, você vai comer isso? Não, você vai engordar, você tá ridícula, olha no espelho. Aí a pessoa se olha no espelho, gente, e vê a imagem distorcida. Ela não vê a imagem verdadeira dela. Olha que loucura, é mental. Por isso que a gente precisa se conhecer. E se conhecer é pensamento, sentimento, imagens, não é? Palavras, ações, é tudo. Porque eu percebo, identifico e mudo e digo não. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem pecado por pensamento adultério, que é muito importante, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, pecado por pensamento adultério está no comecinho do capítulo, ele fala dos tipos de espíritos. Aí o que ele diz? Tem aqueles espíritos que não pensam mais no mal, não é o nosso caso. Tem aqueles que pensam e se comprazem, pode ser o nosso caso. Sentem prazer e agem automaticamente. Não é só sentir prazer, mas no sentido de se deixar levar como marionete, automaticamente. E tem aqueles que pensam no mal ainda, mas eles repelem o pensamento. Deveria ser a nossa posição. Essa aqui.
Eu tenho pensamentos, sentimentos negativos em relação a Deus, em relação a mim, em relação ao próximo. Quais são? Eu percebo e começo o bom combate dentro de mim, internamente, nessa batalha espiritual e interior íntima, eu comigo mesma. Pra gente às vezes é difícil de entender porque a gente acha que a gente é o que a gente pensa. A gente acha que é a nossa mente. Então o primeiro movimento pra gente fazer no autoconhecimento é separar uma coisa da outra. Nós somos uma coisa, a nossa mente cheia de informações que vem até nós é outra completamente diferente. E a gente precisa fazer essa separação para a gente poder observar. Porque eu só observo algo que não sou eu mesma, não é? Ju, olha essa cadeira. A cadeira não sou eu estou olhando a cadeira que está fora de mim. Da mesma forma é a minha mente. Eu observo que tem nela o conteúdo. Ju, que conteúdo é esse? É o conteúdo de toda a minha encarnação atual. Tudo que foi falado para mim, a educação que eu recebi, todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, as crenças que vieram, as ideias, os conceitos, tudo dessa de encarnações anteriores, tudo que eu fiz, deixei de fazer, tá lá. E aí a gente acha que é isso. E não é. Então a espiritualidade vem fazer esse movimento, esse pedido, para que a gente se identifique enquanto espírito imortal. Centelha, essência divina, como a gente quiser falar. Porque a gente é uma coisa e a nossa mente cheia de informações, pensamentos, ideias e conceitos é outra completamente diferente. E aí eu começo a ganhar o jogo, a batalha interior que eu preciso travar. Mas essa batalha, ela não é como uma guerra. Não tem tiro, não tem bomba, não tem massacre, não tem chicote, não tem sangue. Ela, como sempre, de novo resgatando a informação de Lázaro, que o amor resume a doutrina de Jesus, ela é uma batalha amorosa. Pra gente ir finalizando a live. Esse movimento de bom combate, ele é amoroso. Eu comigo mesma precisa ser extremamente amoroso mais uma vez. Porque senão não tem benefício. Como que eu faço esse bom combate? Que armas que eu vou utilizar? Autoaceitação, autoacolhimento, misericórdia profunda, amor incondicional em relação a mim, eu me acolho. Joana de Ângeles, ela diz uma coisa muito interessante. Ela fala, o Evangelho de Jesus, a boa nova que ele trouxe, o Evangelho de Deus trazido por Jesus, como diz Haroldo, né? A boa nova, ela pode ser interpretada para fora e para dentro, falando de uma forma simples. Eu posso ter uma interpretação para fora ou uma interpretação interior. A passagem dos pobres e dos estropiados, por exemplo. Acolhe os pobres e os estropiados que estão no seu caminho, que chegam até você. Esses pobres e estropiados, diz Joana, são o próximo, nosso próximo, sim. É uma interpretação para fora. Mas Joana traz essa interpretação psicológica, como diz ela, interior. Os pobres e os estropiados são o conteúdo que tem na minha mente muitas vezes, os pensamentos, os sentimentos, os vícios, as ideias equivocadas, negativas e desamorosas. Esses são os pobres e os estropiados que eu preciso acolher. Então esse movimento precisa ser amoroso. Então, quando eu perceber qualquer pensamento, sentimento negativo, julgamento, por exemplo, meus amigos e minhas amigas, nós julgamos demais, porque julgar é um vício para nós. Então, a gente pensa que julgar é desvio de caráter. Geralmente acontece isso, porque como a gente acha que a gente é o que a gente faz, a gente acha que julgar é desvio de caráter. Eu não tenho caráter, eu julgo. Não.
Julgar é um vício, é um comportamento que eu posso modificar. Mas para isso eu preciso me conhecer e preciso me perceber. Eu preciso perceber que eu julgo e preciso perceber o que eu mais julgo, quem mais eu julgo, que mais me incomoda. Porque quando eu quiser perceber que eu julgo, eu vou perceber o tempo todo. É interessante que quando Santo Agostinho diz para Kardec que quando nós formos nos deitar, nós devemos fazer uma prece profunda para Deus e para a espiritualidade, para o nosso anjo guardião, pedindo para a gente ver tudo. E quando ele diz ver tudo, é ver com consciência o que a gente fez, deixou de fazer e a nossa intenção. Então, essa análise, essa observação de nós mesmos é uma observação muito profunda, mas ela precisa ser extremamente amorosa, porque senão não funciona. Então eu observo o julgamento. Estou julgando alguém. Quem? Como que eu vou lidar comigo mesma para finalizar? Eu olho e falei, caramba, eu posso ficar, nossa, olha, estou julgando. Eu nem sabia que eu tinha preconceito com isso. Eu nem sabia que eu tinha problema com isso. E aí eu só observo. Como diz Joana, eu só presto atenção, sem me julgar e sem me justificar. Porque geralmente vai vir assim, nossa, que absurdo, que vergonha. Aí eu escondo e guardo, não vejo mais. Não me ajuda. Não me ajuda. Ou então, não, mas eu penso isso, porque por conta disso e disso. Também não ajuda. Nem a condenação, nem a desculpa. Mas só observar. E eu começo a conviver comigo mesma. As informações com o meu ego. Eu, essência divina, começo a me observar e observar o conteúdo que tem na minha mente de pensamento, de julgamento, de tudo. Porque julgar é pensamento. Quando alguém chega num lugar, eu penso, não é? Fala, do mais simples ao mais... Nossa, que roupa ridícula. Isso é um pensamento, não é? Eu posso falar? Posso. Porque o falar, a palavra é a roupa do pensamento. Mas eu pensei. Aí eu viro pro meu colega que tá do lado, pra minha amiga, e falo assim, ô amiga, desculpa, mas que roupa ridícula. Eu falei porque eu pensei. Não tem como eu falar sem ter pensado. Então, julgar é pensamento. Ciúme é pensamento. Raiva é pensamento. Tudo tem um pensamento que faz com que eu haja. Depois, sempre tem um pensamento no fundo. E eu preciso perceber esse pensamento. Nossa, Ju, estava fulano da casa espírita, alguém me falou daquela pessoa, daquele trabalhador da casa espírita, em outra casa espírita eu recebi informação sobre ele, na hora que eu cheguei já olhei para ele e achei ele super estranho, comportamento, aí começa a vir os pensamentos, esse fulano, ou é uma pessoa que a gente trabalha junto na casa espírita, olha, fulano ali, faz tudo errado e todo mundo elogiando ele, se fazendo de bonzinho, pode ser um pensamento? Pode, eu estou julgando? Estou. E aí eu percebo e falo, caramba, uau, e fico feliz por perceber, de Joana diante. Nós devemos trocar o medo, a vergonha, e claro, vai ser sempre assim? Não, muitas vezes vai causar sofrimento e angústia, porque não é uma coisa tão simples. Às vezes é doloroso se perceber, mas pode chegar um momento em que a gente olha e fala, tudo bem, ok, informação para mim, que eu preciso analisar para transmutar. Mas Alírio de Cerqueira Filho, ele diz uma coisa muito interessante. Alírio é da Federação Espírita do Mato Grosso, ele gosta muito de trazer Joana de Ângeles para interpretar o que ela fala, eu acho fantástico. Ele fala que a gente precisa fazer esse movimento, que a gente precisa se analisar, para entender que isso não vai ser de uma hora para outra. Então, ele fala, por exemplo, para a gente finalizar aqui, que são 4 etapas. Eu olho, eu faço algo e vejo depois. Eu faço algo e vejo no meio. Eu faço algo e vejo... Alguém faz algo comigo e eu vejo antes e chegar um momento que eu não faço mais. Então, por exemplo, vem uma situação e eu julgo. Julguei, falei. Percebo depois, que já estou me observando. Vem uma pessoa, eu começo a julgar e percebo no meio que estou julgando.
Vem uma outra pessoa, um outro dia, em outra situação, porque eu estou exercitando o autoconhecimento, me observar, me acolher e transmutar, eu observo antes. Na hora que a pessoa fala, opa, identifico e corto. E vai chegar um momento que não vai vir mais aquele pensamento, aquele julgamento. Então nós precisamos perceber e entender que é um processo, mas que a gente precisa começar. A gente precisa dar o primeiro passo e iniciar. E sempre com muito amor, meus amigos, minhas amigas. Sempre com muito amor. Nós precisamos fazer esse movimento de autopercepção com muito amor. E ele finaliza, Alírio, também para eu finalizar, que nós vamos precisar conviver com o nosso ego. Nós vamos precisar conviver conosco. Conviver com essas imperfeições para que a gente possa educar o nosso ego. Para que a gente possa se educar. Então a gente vai precisar ter esse convívio com os pobres e os estropiados constantemente, tendo consciência deles, percebendo, identificando, mas não nos deixando levar. Esse é o detalhe. A cura não vai ser eu pensar e deixar de pensar. Não. O que Joana de Ângeles traz? Vai ser eu pensar e perceber que penso e não me envolver pelo pensamento. Veio a vontade de julgar, veio o pensamento, eu falo, não, tá tudo bem. Não tenho nada não com a pessoa. E eu começo a conversar comigo. Que é uma técnica, a contra-argumentação. Eu converso comigo e com o que vem da minha mente. Vem o julgamento, eu estou julgando, vem a vontade, eu percebo um monte de julgamento, um monte de pensamento de julgamento, e entendo que é um vício, identifico e eu transmuto, conversando comigo. Tá tudo bem. A pessoa está no momento dela, eu tenho que me ocupar comigo. Aí o pensamento, ó. E esse é o movimento, esses são os esforços que a gente precisa fazer. Mas eu preciso saber. Se eu não sei, como que eu vou mudar? Não tem como eu mudar uma coisa que eu não conheço, por isso que eu preciso me conhecer. Porque eu me conhecendo, eu identifico e eu transmuto, sempre com muito amor. E essa convivência, ela vai ser constante, até que a gente chegue num ponto de perfeição. Mas alguns comportamentos vão mudando com o tempo. Naturalmente a gente deixa de ter aqueles pensamentos de tanto julgamento. E já vem, o pensamento naturalmente, porque a gente incorporou na nossa mente, qual? Na hora que acontece tal coisa, não, tá tudo bem. A pessoa talvez esteja no momento dela, eu tenho que olhar pra mim. Vai vir. Porque eu coloquei isso na minha mente. Porque eu modifiquei o pensamento. Porque eu eduquei. E esse é um movimento muito importante e necessário, meus amigos e minhas amigas. E que nós possamos fazer isso com o auxílio da espiritualidade sempre. A gente não precisa fazer sozinho. Como disse Santo Agostinho, a gente faz esse movimento de autoconhecimento pedindo a ajuda de Deus sempre da espiritualidade do nosso mentor. De Jesus, obviamente, porque eles vão nos ajudar. A gente não precisa fazer sozinho, eles vão auxiliar, mostrando, nos consolando, nos aliviando, dando a energia, a força e a coragem de que a gente precisa para continuar. Muito obrigada por tudo, mas antes da gente ir, eu gostaria de convidar todo mundo para fazer a nossa prece final, e que nesse momento a gente possa entrar em comunhão com Deus, com Jesus, com o nosso mentor, com a espiritualidade amiga que nos acompanha, pedir auxílio nesse movimento, nesse processo de autoconhecimento, de transmutação das nossas imperfeições. E aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, só para que nós possamos nos conectar melhor, nos concentrar, não como um ritual, só para que nós possamos nos entregar nesse momento e nos conectar ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que estão aqui conosco sempre, e agradecer imensamente todo o auxílio, o amparo que temos recebido, todos os conselhos, as intuições, os esclarecimentos e todos os sinais, mesmo quando não percebemos, por estarem sempre ao nosso lado, nos dando a força e a coragem de que necessitamos para continuar a nossa jornada. Mestre Jesus, benfeitores amigos, nos auxiliem na nossa caminhada aqui na Terra, na nossa jornada, para que possamos sempre buscar o melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados.
permaneçam sempre conosco, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. E nesse momento, pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, minhas amigas, meus amigos, que nós possamos continuar sempre com Jesus na nossa mente e no nosso coração. Muita paz, um abraço e até a próxima.